aqueles que estão nos visitando aqui pela primeira vez, nós fazemos aqui a exposição sequencial dos livros, né? Então nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, desde o capítulo 1, e nós já estamos agora no capítulo 19. Eu vos convido a abrir a palavra de Deus, capítulo 19 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 19 nós estamos fazendo uma pequena série acerca daquilo que o Senhor pensa acerca de casamento, divórcio e novo casamento. Então nós tivemos 2 sermões sobre esse assunto, né, onde nós falamos especificamente sobre casamento e a forma como o Senhor criou o casamento, né, e como Ele ama o casamento. Hoje nós iremos meditar dos versos 7 até o verso 12, e o tema dessa noite não é um tema fácil de ser tratado. Já que falamos de casamento, vamos falar agora hoje sobre divórcio. O que Deus pensa sobre divórcio e se há alguma prerrogativa de Deus para que possa existir ou não o divórcio, ok? Então hoje nós falamos sobre divórcio, capítulo 19, eu vou ler todo dos versos 1 ao 12 para os irmãos lembrarem, mas hoje do verso de 7 ao verso 12. O texto diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos. Estamos aqui, Deus, nessa noite para tratar deste assunto tão importante, tão necessário para a igreja do Senhor e para todo o povo de Deus. Te suplicamos, ó Deus dos céus e da terra, que Tu mova os nossos corações a apenas aceitar aquilo que vem de Ti. Que seja a Tua palavra a ser explanada nessa noite, e que seja a Tua palavra a ser aceita nos corações nessa noite, que seja a Tua verdade, e que quando compreendemos esta verdade, que não discutamos com a Tua palavra, que aceitemos o Teu ensino, e que ele seja transformador de vidas nessa noite, que haja restauração de lares nessa noite, de pensamentos acerca do amor que se deve ter pelo esposo ou pela esposa. Que o Senhor fale aos nossos corações com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quando nós iniciamos essa série de Mateus 19 sobre casamento, divórcio e novo casamento, a gente começou com uma análise dos versos 1 ao 6. E vimos ali, em 2 momentos, 2 sermões, a criação divina de Deus, que foi o casamento, criação de Deus. Vimos que o capítulo 19, ele inicia informando o fim do ministério de Jesus na Galileia. Olha o verso 1, como diz, leiamos todos juntos, por favor, verso 1. O que diz? E aconteceu que, concluindo Jesus dessas palavras, deixou a Galileia,
além do Jordão. Então, esta região que ele está agora, chamada de além do Jordão, era conhecida como Pérea. Então, ele está na região da Pérea. Pérea, na língua grega, significa além, além de, né? Então, ele está além do Jordão, depois do Jordão. Ele está passando pela região da Pérea, está se dirigindo para Jerusalém. Então, onde ele vai morrer, onde ele vai ressuscitar. Então, nós estamos agora, no capítulo 19, João querido, nós estamos caminhando para o clímax da vida de Jesus, né? Então, para o clímax da vida do Senhor, do ministério do Senhor. E o ministério da Pérea, no verso 2, diz que grandes multidões o seguiram. Leia o verso 2 para mim, por favor. Isso, então ele estava caminhando para Jerusalém, multidões imensas, porque estava tendo um período de festas em Jerusalém, as pessoas estavam indo para lá, então multidões estavam seguindo Jesus. O texto diz que ele estava curando-os ali, no Evangelho de Marcos diz que ele estava ensinando eles ali, então ele está continuando o ministério dele, mesmo sabendo que falta pouco tempo para ele morrer, alguns meses para ele morrer. E quando ele chega nessa região, o verso 3 nos indica que ele é confrontado pelos fariseus. Vamos ler lá o verso 3, por favor. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então essa é a primeira cena que nós vimos, um ataque dos fariseus. É lícito que o homem se divorcie da sua mulher por qualquer coisa? Eles queriam confrontar Jesus com alguma pergunta que pudesse desacreditar Jesus no meio da multidão e que pudesse levá-lo à morte. Por quê? Porque a visão popular na época era a visão de uma escola rabínica chamada Hillel, que dizia que você podia se divorciar por qualquer coisa. Havia outra escola do rabino Shammai, que não era muito popular, que dizia que você não devia se divorciar por nada. Então, a mais popular era de Hillel, que todo mundo podia se divorciar por qualquer coisa. E ali onde eles estavam, era aquela região que era governada por Herodes Antipas. Vocês lembram de Herodes Antipas? Foi aquele homem, rei, que mandou decapitar João Batista, né? Então, vocês lembram os motivos que foram? Quais foram os motivos? Lembram lá? Foi porque João Batista havia denunciado que o rei estava em adultério. Lembram disso? Né? Ele havia se casado com a mulher do irmão dele, né? Herodias. E então, por causa dessa palavra de João Batista, que condena o rei por causa do divórcio e do adultério, ele manda decapitar João Batista. Então, Jesus está nessa mesma região. Os fariseus espertamente esperam ele chegar ali, e então fazem essa pergunta capciosa, maléfica mesmo. A ideia era que Jesus defendesse o mesmo que João Batista, e então se ele fizesse assim, claro que o rei ia mandar matar Jesus. Então eles querem matar Jesus. Então os fariseus queriam fazer isso, queriam que Jesus desse uma palavra sobre adultério. Então eles levam Jesus a querer se tornar uma pessoa impopular, desacreditada, além de querer a morte de Jesus. E aí a gente chega no verso 4. Olha o que diz o verso 4. Leiam para mim, por favor. A segunda cena. Fez homem e mulher. Então à medida que Jesus responde, ele vai dar 4 razões pelas quais o divórcio não é permitido por Deus por qualquer motivo. Eles não devem divorciar. Mas ele responde a pergunta de tal maneira que os fariseus não podem responsabilizá-lo pelo ensino. Porque Jesus maravilhosamente usa as escrituras para responder. Algo que os fariseus se vangloriavam, que criam, que obedeciam. Então a ideia é a seguinte: Jesus diz assim: olha, vocês não leram? Né? Vocês não leram? Vocês são ignorantes acerca da Escritura? Logo vocês que dizem que são os mestres, vocês que são os doutores da lei, vocês não leram o que Deus disse lá no começo acerca de casamento? Então ele usa Deus, entende? Ele diz assim: olha, lembra o que Deus disse lá em Gênesis?
Por isso o homem vai deixar pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão uma só carne. Vocês não leram o que Deus disse? Então ele está usando de ironia. E ele cita Gênesis 1:27, cita Gênesis 2:24 e diz: olha, eu concordo com Deus, eu concordo com o que Deus diz. E ele coloca então os fariseus numa situação muito difícil, porque se eles vão discutir com Jesus, eles vão ter que discutir com Deus, porque ele usou a palavra de Deus. Então Jesus dá 4 razões contra o divórcio e diz: não é lícito ao homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo que seja. E ele dá 4 razões, e a primeira a gente já viu aqui no verso 4, ele diz: não leste quem os criou desde o princípio macho e fêmea? Ou seja, Deus criou um macho e uma fêmea, nada mais. Então como é que vai divorciar se só tem eles dois? Não tem nem como brigar, né? Se brigar, só vai ver ele. Então, eu sempre digo, eu falei aqui domingo passado, né? Que eu sempre digo para os jovens que vão se casar: lembre que a casa de vocês vai ser o jardim do Éden. É só vocês, não tem mamãe, não tem papai, né? Brigou, discutiu, se resolvam lá mesmo. Dá uma volta por trás da árvore do conhecimento do bem e do mal, vai lá nos rios, dá um banhinho, refresca a cabeça, volta e conserta o negócio. Então a ideia é essa: vocês não leram, só foi criado homem e mulher, não foi criado homem, mulher e mulher e mulher, então não tem peça sobressalente, tem que se resolver vocês dois. Então não tem por que divorciar, essa é a maneira como Deus projetou. A segunda razão, ele está no verso 5, ele diz: e se unirá a sua mulher. O divórcio não estava nos planos de Deus nunca, não somente porque foi criado homem e mulher, mas porque eles estavam unidos. A ideia da palavra no hebraico é colado, mais do que super bonder, entende? Estão colados com uma super bonder que não tem como largar. Jesus querido, está colado com João, acabou, entendeu? Então essa é a razão, está unido, está colado. E a terceira razão ele dá no verso 6. Olha o verso 6, diz: porque eles seriam o quê? Uma só carne, portanto não mais dois. Vocês são um. Fabrício e Carol ali, né? São um, entende? Então não tem como dividir. Se é um é indivisível nesse sentido, né? Porque se você dividir o casal, matou. Se é só um, cortou Fabinho, né? Se cortar a Luciana, aí morre os dois, entendeu? Porque são só um, não pode dividir. E a quarta razão, está no verso 6 ainda também, que o divórcio não é vontade de Deus. O que Deus ajuntou, uniu, o que diz aí? Não separe. E a palavra é a mesma lá de Êxodo: não divorcie o homem. Casamento foi criado por Deus, casamento é uma obra de Deus, essa é a ideia. Ao dizer isso, Jesus está reafirmando o padrão do Antigo Testamento acerca de casamento, né? Ele afirmou que Deus desejava que o casamento fosse essa relação monogâmica ao longo de toda a vida de um homem e de uma mulher. Isso a gente viu na primeira vez que a gente se encontrou aqui no capítulo 19. No segundo momento, no segundo sermão, vimos que isso não mudou. E Deus, ele sempre pensou da mesma maneira. E vimos vários textos do Antigo Testamento para provar que Deus odeia o divórcio. Malaquias capítulo 2, verso 16. Vocês lembram lá que o texto diz lá que Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Então Deus, ele não mudou a visão dele de Gênesis a Malaquias. Em todo o Antigo Testamento, ele ainda odeia o divórcio. Pois bem, aí você pode me perguntar assim agora, como já me perguntaram: pastor, o que caracteriza um casamento? Como é que a gente pode dizer que a pessoa está casada? Como é que a gente pode saber que Deus realmente uniu duas pessoas em casamento? Algumas pessoas respondem dizendo que o relacionamento sexual é o que caracteriza um casamento, né? A pessoa foi morar com a outra e agora, porque elas estão tendo relação sexual, ou mesmo não morando, né? Mas tendo relação sexual, isso já é casamento para alguns. Então eles dizem que tudo tem a ver com relação sexual com alguém, e você automaticamente está casado, porque essa é a essência de ser uma só carne. Opa, heresia mal feita.
tá? Mal feita. Isso não é verdade bíblica. Não é verdade bíblica. Se o sexo criasse casamento, não haveria proibição para fornicação. Entende? Deus diz que quando duas pessoas solteiras, elas praticam um ato de relacionamento sexual, isso não é casamento, a Bíblia chama de pecado. Em Êxodo capítulo 22, verso 16 ao verso 17, é dito: se alguém seduzir qualquer virgem que não esteja desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tornará sua mulher. Aí o verso 17 diz assim: se o pai dela definitivamente recusar dar ela, diz assim, pagará ele o dinheiro conforme o dote das virgens. O que diz o livro de Êxodo sobre o assunto? O que significa dizer que apenas você por você ser um homem, se deitar com a mulher, isso não configura um casamento. Ele teria que casar com ela, e se o pai não quisesse, recusasse, então ele teria que dar ou pagar o dote, uma quantia suficiente para compensar o pai, em certo sentido, por aquilo que ele roubou da filha dele, né? Mas ele não é visto como casado com ela, entende? O texto não diz que ele está casado por ela, porque ele só era casado se o pai viesse a consentir e tivesse então um acordo entre as famílias. Ato sexual não configura casamento. Vimos domingo passado, adultério não dissolve casamento. Malaquias capítulo 2, verso 14 e 15, diz que Deus odeia o divórcio e diz assim: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira, mulher da tua aliança. Não fez o Senhor só um, diz o verso 15, e no final diz: portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Então, ou seja, não importa que você tenha cometido um adultério, e era o que eles estavam fazendo na época, a sua esposa ainda é sua esposa, seu marido ainda é o seu marido. Entende? Por quê? Não por causa do sexo, mas por causa da aliança que foi feita entre vocês dois e o Deus Todo-Poderoso. Então não é o ato sexual que faz casamento, é a aliança com Deus que faz um casamento. Casamento é a reunião de duas pessoas que se comprometem a uma vida em aliança, de companheirismo ao longo de toda a vida. Então veja, a Bíblia afirma que é a aliança que cria o casamento. É o pacto que você faz com ela, onde você diz, ou com ele, que vai amar até quando? Isso, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Esta aliança, este pacto feito com Deus como testemunha, é que confirma um casamento. Então, morar junto não é casamento, fazer sexo não é casamento. Casamento é um pacto, é uma aliança firmada entre os dois. Nós temos uma cerimônia para isso, e nós temos uma lei para isso, e nós temos um juiz para fazer isso. Todos os dias inventam leis diferentes para poder justificar o pecado. Agora existe, me fugiu, união estável. União estável nem para a lei é casamento. Nem para a lei é casamento definitivo, entende? Você tem que buscar um monte de coisas para poder regulamentar. Então, quando uma pessoa tem relação sexual com alguém, isso não se transforma em casamento. Não. Quando uma pessoa em um casamento tem uma relação sexual com outra pessoa, isso não produz outro casamento. Entende? Isso é apenas um pecado contra o casamento cometido pela pessoa que está dentro daquela aliança. Ele quebrou a aliança.
Então, a aliança vinculada à promessa de companheirismo por toda a vida é que vai constituir um casamento. Então, a qualquer momento que isso aconteça, quando duas pessoas fazem essa aliança, quer sejam crentes ou sejam descrentes, quer sejam evangélicos ou não sejam evangélicos, elas se juntam em uma união ordenada por Deus, criada por Deus, que portanto não pode, não deve ser desfeita através de divórcio. Essa é a essência do que o Senhor está dizendo nesse texto de Mateus capítulo 19. Essa é a resposta de Cristo para os fariseus. Agora, quando a gente vai se concentrar nesses 6 versos finais, até o verso 12, do 7 ao 12, nós estamos abordando agora, particularmente, a questão do divórcio. Tá? Em Mateus 9, 7, os fariseus fizeram uma pergunta. Vamos ler todos juntos, por favor? 19, verso 7. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés? O que me espanta nesse texto é que eles não estão interessados em tudo que Jesus diz, o ideal divino de Deus para casamento. Eles não estão interessados no ideal, eles só estão interessados na exceção. Estão entendendo? Na concessão. O Senhor afirmou que casamento é para toda a vida. Casamento é para toda a vida, senhores fariseus. E o Senhor disse que Deus odeia o divórcio. Deus odeia, mas eles não estão interessados no plano divino. Eles não estão interessados no ideal. Eles estão interessados na exceção. Por quê? Porque é assim com as pessoas pecadoras. O pecador não está interessado em cumprir a lei. O pecador está interessado em encontrar as brechas da lei para poder, então, fazer os seus erros. Estão entendendo? É assim que age o pecador. Eles só estão interessados em encontrar as brechas. Só isso. E os fariseus eram mestres em procurar brechas na lei de Deus. Por um lado, eles querem ser vistos como guardador da lei de Deus. Mas por outro, eles querem encontrar todas as brechas possíveis na lei de Deus para poder descumprir a lei. Então veja, a exceção para o divórcio é o que interessava para eles. Não me interessa o plano divino, eu quero saber se tem alguma exceção, se eu posso ou não me divorciar, posso ou não quebrar essa lei. Então eles estão interessados em quê? Com qualquer pessoa pecadora, acomodar a sua luxúria, acomodar os seus múltiplos divórcios e adultérios em uma brecha que eles possam encontrar na lei. Me desculpa, meus irmãos queridos, ovelhas minhas que são advogados. É como um advogado faz, ele não fica procurando uma brecha para poder então encaixar a coisa. Não estou dizendo que vocês estão fazendo algo de errado, né? Porque o advogado ele não quer quebrar a lei, não é assim, Aline? Ele quer encontrar uma forma de aliviar a pena, né, do acusado lá, mas dentro da lei. Então ele procura as brechas. Essa vírgula aqui, ó, essa vírgula aqui, né? Assim. Então essa é a ideia dos fariseus. Então veja, a exceção para o divórcio é que interessava para eles. Eles são muito astutos. Eles procuravam colocar Jesus agora contra Moisés. Olha só, contra Moisés. E se eles conseguem colocar Jesus contra Moisés, eles iam desacreditar Jesus contra o povo. O povo não ia mais seguir Jesus, porque o povo venerava Moisés, venerava Deus, entende? Ó Jesus, se tudo que você está dizendo, Jesus, é verdade, quer dizer então que Deus criou o casamento para que não haja divórcio, que fique junto. Então, por que o grande Moisés, o grande legislador, ele deu carta de divórcio, ele mandou dar carta de divórcio, de repudiar a esposa? Olha como eles são astutos. Olha o que eles dizem. Replicou: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Essa pergunta ela é maldosa, capciosa. Sabe por quê? Porque Moisés nunca fez isso. Moisés nunca ordenou o divórcio. Eles mudaram a fala de Moisés, dizendo que ele tinha determinado o divórcio, algo que Moisés nunca fez. Então, por isso que é muito importante que você conheça o Antigo Testamento.
Quando as pessoas me perguntam assim, pastor, me converti hoje, qual livro da Bíblia eu devo ler? Eu digo, lê a Bíblia toda, filho. Começa lá em Gênesis. Vai lá de Gênesis, vai começando, vai lendo devagar, né, até chegar no Novo Testamento, para você entender toda a história, entender toda a Escritura. Então, vamos descobrir o que Moisés falou, que não foi o que os fariseus disseram. Vá a um livro chamado Deuteronômio, capítulo 24, que é o texto que os fariseus estavam usando aqui. Deuteronômio, capítulo 24. Está lá no comecinho da Bíblia, tá? Ele começa assim, Gênesis, depois vem o que mais? Êxodo, Levítico, Número. Então é o quinto livro da Bíblia. Vamos lá devagar que daí para encontrar, né? Devagar se vai ao longe, né? Eu espero aqui, não tem problema. O Clésio está gravando, ele diz que vai até meia-noite, tem... Deuteronômio capítulo 24. Já encontraram? Porque essa é a passagem que os fariseus tinham em mente. Essa é a passagem sobre a qual os fariseus se basearam aqui para afirmar que Moisés ordenou o divórcio. Ouçam o que diz, verso 1 e o verso 2. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Se um homem tomar uma mulher, se casar com ela, se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela, o quê? Saindo da sua casa, for e se casar com outro homem. Pare bem aí, esse sujeito se casa com uma mulher, e acontece que ele não se agrada dela, porque diz o texto que ele encontrou nela alguma indecência. Então ele escreve, redige uma carta de divórcio, coloca na mão dela, manda ela para fora de casa. E agora que ela está legalmente divorciada, porque o marido deu a carta de divórcio, então ela se torna agora esposa de outro homem, ela casa com outro homem. Veja só, o texto não diz que o homem fez o que era certo ou que fez o que era errado, que a mulher fez o que estava certo e o que estava errado, não diz nada disso. O texto não diz que Deus ordenou que divorciasse dela, também não diz. Não diz que ele tinha que se divorciar, também não. Deus não diz que ele fez o certo ao se divorciar dela, de jeito nenhum. Então, não há no texto absolutamente nenhum comentário acerca de Deus, nem de Moisés aqui. Perceba, simplesmente, esse texto é uma ilustração de um homem que se casou com uma mulher, viu uma indecência nela, queria se livrar dela, escreveu um certificado de divórcio, manda ela sair de casa, ela se casa novamente. Isso é tudo que tem o texto. Olha o verso 3 e o verso 4 agora, vamos lá? E se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der a mão, e despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Olha a história, ela casa de novo. O segundo marido também não gosta dela. Ela devia ser um negócio não muito bom, né? Então, o segundo marido não gosta dela. Então, ela se divorcia dela. Manda ela embora do mesmo jeito. Ou então ele morre, né? O segundo marido. Nesses casos, o primeiro marido não podia casar com ela de novo. Essa era a lei. Esse é o primeiro comentário acerca do incidente. Veja, existe uma ordem no texto, sim. Existe um comando no texto, sim, que não está relacionado ao divórcio. A ordem, o mandamento, o comando no texto era para um novo casamento. Não era possível, entende? Não fala de proibição, não fala de ordem para divorciar. Proíbe é casar de novo com o mesmo marido. Essa é a ordem que tem aqui. Então, ele não tem permissão para casar novamente com ela. Mesmo que o marido número 2 morra, que ela fique viúva, ele não pode voltar a casar com ela. Essa era a lei. Por quê? Porque, diz o texto, estava contaminada. Casar com aquela mulher seria pecado. Entende? Agora, os rabinos, os fariseus, interpretaram bem mal essa passagem.
Eles interpretaram como uma permissão para divorciar. O primeiro marido, quando encontrou uma indecência na mulher, se divorciou dela porque lhe era permitido fazer isso. A interpretação dos rabinos era como se tivesse escrito: far-lhe-á uma carta, se ela fizer isso. O texto não diz isso. O texto diz: e se ele fizer? Entende? E se ele fizer? O legal, sabe o que é? É que a nossa tradução aqui, que a gente usa na igreja, a RA, ela é bem certinha aqui. Porque a tradução em inglês, a King James, ela traz errado. Ela diz far-lhe-á uma carta, como se fosse uma ordem para fazer. Mas o texto hebraico não fala sobre isso. E se lhe lavrar carta? É um relato apenas. Porém, foi a partir dessa interpretação equivocada que os fariseus basearam os seus muitos divórcios. Então eles dizem a Jesus: por que Moisés ordenou que lhe desse um divórcio, um certificado de divórcio para ela? Interpretação errada do capítulo 24 de Deuteronômio. A passagem não defende o divórcio, é uma passagem destinada a regulamentar um novo casamento. Existem várias outras passagens do Antigo Testamento que falam de divórcio. Nenhuma passagem do Antigo Testamento, nenhuma, Deuteronômio 22, Levítico 21, nenhuma tolera, ordena o divórcio. Apenas comenta que existe, faz alusão a divórcio, mas não tem uma ordem. E essa passagem faz o mesmo. Apenas reconhece a existência do divórcio. Mas na passagem, nós vemos que houve uma causa para o divórcio. E veja o que diz o texto: porque ele achou o que nela? Coisa indecente nela, ou alguma impureza. Bem, deixa eu dizer o que diz o hebraico literalmente. O hebraico literalmente diz: achou nela a nudez de uma coisa. Ele encontrou nela a nudez de uma coisa. Na tradução, ou na tradição judaica, eles pegaram coisa indecente e colocaram para tudo que você pode imaginar. Então veja só: queimar o jantar era coisa indecente, manda embora. Sal demais no arroz, coisa indecente, manda embora. Tudo era indecente. Falou mal da sogra, coisa indecente, manda embora. Isso é indecência mesmo, mas não é para mandar embora, né? Perder cabelo era coisa indecente. Se a mulher perdesse cabelo, coitada das mulheres que frequenta aqui. Porque no final do culto, que a gente vai varrer a igreja, é tanto cabelo no chão, né? Então era para mandar embora tudinho, né? Então assim, conversar com o homem na rua, coisa indecente, manda embora. Então eles pegaram tudo que pudessem imaginar e colocaram em coisa indecente, consideraram como coisa indecente, como impureza, nudez de uma coisa. Mas se você quer interpretar a Bíblia bem, não interprete conforme você acha que tem que ser. Interprete conforme o contexto em que o texto se encontra, tá? Então volte ao capítulo 23 de Deuteronômio, por favor. Capítulo 23. Você vai encontrar o mesmo termo sendo usado e é muito interessante. Olha o que diz o capítulo 23, verso 13 e o verso 14. Vamos ler, por favor. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, volvendo-te, cobrirás o que? Defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar, para entregar-te aos teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti e a par de ti. Então aqui está um regulamento sobre como você tem que lidar com as suas fezes. É isso mesmo. Simplesmente dizer assim, enterre seu cocô. Entende? Essa é a ideia. Porque Deus anda no acampamento. Então, enterre as fezes que você faz. Então, uma questão de decência. Entende? Esse é o mesmo termo usado em 24:1. O marido encontrou na esposa alguma indecência, algo inapropriado, algo sujo nela, algo vergonhoso nela, algo inconveniente para uma mulher, algo embaraçoso para o marido, mas não se pode dizer que o texto se refere a adultério,
Porque se ela tivesse cometido adultério, não era para dar a carta de divórcio, mandar embora, era para fazer o quê? Matar. Isso, a lei dizia morte para o adúltero, lembram? Exatamente isso. Agora, não sabemos o que é essa coisa indecente que ele encontrou, mas deixa-me dar um pensamento que eu tenho acerca desse texto. Se você morasse, Fabinho, se você morasse em uma sociedade, habitasse uma sociedade em que existisse uma lei para adultério, morte, você ia adulterar? Você ia fazer tudo o possível para não fazer isso, não é verdade? Porque você sabe que se você fizesse isso, você ia morrer. Você então ia fazer muitas coisas, mas você geralmente se controlaria para não praticar o adultério. Veja só, aparentemente o que acontecia era que havia pessoas que entravam em uma vida indecente, despudorada, porém um pecado talvez menor do que o adultério em si, o fato em si, entende? Então a ideia é o seguinte: fazia um monte de coisa errada, mas quando chegava naquele ponto de deitar com o homem ou deitar com a mulher, parava bem ali para não poder ser vítima de morte. Está entendendo? Então veja só, Deuteronômio 24 parece que não está tratando disso. Aqui há uma mulher indecente que chega perto de consumar o adultério, mas para não ser vítima da lei que dava pena de morte, mas seu marido mesmo assim se divorcia dela. Mas você sabe o que acontece? Ela sai de casa e ela casa com outro sujeito e imediatamente, diz a lei, se tornou contaminada, usando o mesmo termo 24. Por quê que ela se tornou contaminada? Por que se tornou? Porque não havia base bíblica para o marido ter mandado ela embora. Não houve fornicação, não houve adultério, ela não se deitou com ninguém, mas ele mandou ela embora a si mesmo. Estão entendendo? É assim que ela entrou num outro relacionamento com outro homem. Para a lei de Deus, ela ainda era casada com outro, porque ele mandou ela sem justa causa. Entende? Então ela não podia ter casado com outro. Por isso que a lei dizia que se tornou contaminada, porque o homem lá mandou ela embora. Mas você disse: peraí, pastor, a culpa não foi dela não. Não é verdade? A culpa não foi dela, foi o homem que abandonou ela. Certinho, você está certo. Ele fez ela adúltera. Foi o marido que mandou ela embora, que fez ela adúltera. É exatamente assim que o Senhor coloca em Mateus capítulo 5, quando Ele vai trabalhar isso aqui, quando Ele diz que se você se divorcia da sua esposa por algo que não seja adultério, você a torna adúltera. Entende? Ela ficou contaminada, e é por isso que Ele não poderia ter ela de volta, porque Deus não quer que ela se case, que ele se case com uma mulher adúltera, contaminada. Eu acho maravilhoso a lei, sabe por quê? Porque Deus, na verdade, está protegendo o casamento. Deus está colocando um monte de empecilhos para que o homem mande a mulher embora. Ele quer proteger o casamento. E no final ele diz assim: olha, se tu mandares embora, tu não vai poder casar com ela de novo, não. Se tu te arrependeres e quiser casar com ela de novo, a lei não deixa. Então é melhor, fica com ela. Está entendendo? Isso é a lei. O Senhor trabalha assim: não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Ele vai colocando barreiras para que você não faça. Isso é a lei de Deus. Então o ponto de Deuteronômio 24 é que se você se divorciar da sua esposa por qualquer coisa que não seja adultério, você a expõe a cometer adultério. E quem se casou com ela, diz a lei, comete adultério. Então quando você se casar novamente, o que você faz? Comete adultério. E a mulher cometeu adultério e casou com você. Então você está distribuindo adultério para todo lado. Essa é a ideia, né? Você está distribuindo, produzindo adultério. Então meio adultério para ti, então mais um pouquinho para ti também. Então a ideia é essa aqui. É a mesma situação de Herodes Antipas em Mateus 14. Por isso que João Batista condenou. Estão entendendo? Veja, Deus está protegendo o casamento. Deus está dizendo: você não pode simplesmente se divorciar de sua esposa por qualquer coisa que você queira. Ou você vai transformá-la em uma adúltera. Aos meus olhos,
E quem se casar com ela também comete adultério, porque o casamento que eu criei não pode ser desfeito por qualquer coisa. Então Deus, em certo sentido, está tentando proteger aquele relacionamento de um homem e de uma mulher, para que fique sempre monogâmico, duradouro, ao falar dessa alternativa desastrosa. Então ele coloca essa lei para desencorajar o homem a não largar sua mulher, porque se ele se arrepender, não pode casar com ela de novo. Portanto, esse texto não ordena divórcio. O que ele ordena é que você não se case com uma pessoa ilegitimamente divorciada. Ok? Dá para entender até aí? Qualquer coisa você me pergunta no final, tá? Verso 8, vamos ler, volta para Mateus agora. Mateus 19, verso 8. É fácil de entender, difícil de engolir, mas é fácil de entender, não é? Verso 8, vamos ler juntos? É que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim, não foi uma ordem, entende? Foi por causa da dureza de seu coração. Moisés permitiu, tolerou, mas essa tolerância não se referia a caso de divórcio por qualquer motivo, como faziam os fariseus. Entende? Não podia ser assim. O Antigo Testamento não nos dá um texto sequer que permita que você se divorcie com base em qualquer coisa que não seja adultério. Então, o ponto do Antigo Testamento é o divórcio por qualquer coisa que não seja adultério leva ao adultério. E quando havia adultério, Deus tratava com que, gente? Com a morte. Com a morte. Mas, na sua graça bendita, um Deus gracioso que amamos e servimos, Ele nem sempre promulgou a pena de morte. Você tem, por exemplo, Davi, você tem Salomão, que multiplicou mulheres, e Deus não os matou. O ponto é, existe graça de Deus manifesta também no Antigo Testamento, amém? As pessoas dizem que não tem graça de Deus no Antigo Testamento, que isso é só lei. Não, tem lei e tem graça no Antigo, tem lei e tem graça no Novo Testamento. Essa é uma prova da graça de Deus. Prova da graça de Deus. Veja só, em Mateus 19, 8, a graça de Deus, houve uma transição, pela graça de Deus, do Antigo Testamento, da morte para divórcio, no caso de adultério. Isso foi graça de Deus. Temos que entender isso. Deus é um Deus gracioso, irmão Gerardo. Deus é um Deus maravilhosamente gracioso. Temos que entender, Ele nem sempre promulgou a pena de morte. O ponto é, existe graça de Deus. E em algum lugar, ao longo da trajetória da história da igreja, do povo de Deus, Deus, em sua tolerância, amor e benevolência, salvou a vida de pecadores, permitindo o divórcio. Pense dessa forma. Se o casamento só podia ser rompido pelo adultério, em face da sentença de morte sobre os adúlteros, por sua infinita graça, Deus passou a permitir que o casamento fosse rompido pelo divórcio em caso de adultério. Então, se você tiver um cônjuge que está em um relacionamento adúltero e não há mais como restaurar esse casamento, não há como restaurar, você já distribuiu o perdão e por causa da dureza do coração dele ou dela, que continua enlaçado no pecado, que por todas as chances, por todo o perdão, por todo o amor devotado, por todas as vezes que você chorou junto com ele ou com ela, arrependido do que fez, e mesmo assim continua a praticar, não volta para você, continua a adulterar, por causa dessa dureza pecaminosa, desgraçada do coração, que continua a pecar, Deus permitiu que houvesse o divórcio. Para quê? Para que a parte inocente ficasse livre, para poder então casar novamente. Moisés não ordenou, Moisés tolerou o divórcio, diante da dureza dos corações. Quando dureza de coração é rebeldia contra a palavra de Deus.
Quando Deus foi gracioso e não trouxe a morte para os adúlteros. Isso é tudo que a gente pode entender. Caso contrário, não faz sentido esse texto. Nós não podemos ir além do que a palavra diz. Não podemos colocar nada na palavra que ela não diz. Era uma concessão por causa do pecado para tornar a vida mais suportável. Porque se Deus matasse o culpado, o inocente seria livre, podia casar de novo. Mas só porque Deus é gracioso agora com o culpado, permitindo o divórcio por adultério, não significa que Ele vai penalizar o inocente. O inocente agora, mesmo não tendo a morte do culpado, não tendo a morte, uma carta de divórcio o permite então que ele possa casar com outra pessoa. Isso é misericórdia de Deus e a graça de Deus no casamento. Então espero que você entenda isso. Moisés permitiu o divórcio, mas isso nunca foi vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, porque parece ser uma coisa confusa hoje, apesar da palavra de Deus ser bastante clara. Deuteronômio capítulo 24 não autoriza o divórcio. Deuteronômio capítulo 24 é uma ordem não para se divorciar, mas para não voltar a casar. Era para desencorajar os divórcios que Deus fez isso. Mas quais são os fundamentos do divórcio, pastor? Só tem um nesse texto: adultério. Olha para Jeremias 3:8. E agora eu vou ler para você não demorar muito. Jeremias 3:8 é um texto que está há 700 anos depois de Isaías. 700 anos, Deus vem chamando Israel de volta para o caminho correto. Por 700 anos, Ele tem dito para Israel: larga os teus ídolos, para com esse adultério espiritual. Durante 700 anos, Israel tem sido espiritualmente adúltero, juntando-se a outros maridos, outras divindades. 700 anos de adultério espiritual com outros deuses. Finalmente, depois de 700 anos, Deus fala em Jeremias 3:8 assim: quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu em prostituição. Quem se divorcia no texto aqui? Quem foi? Quem foi que deu carta de divórcio para Israel? Pode falar, não fica com medo não. Deus, é isso mesmo. Deus se divorciou depois de 700 anos. É o que o texto diz. É a analogia que Deus usa aqui. Então, e Ele fez isso por Israel ter cometido adultério. Então veja, a base de um divórcio no Antigo Testamento era adultério, porque essa era a única maneira de romper o casamento, ou seja, através do adultério, porque se você cometia adultério, você deveria ser morto, isso quebrava a aliança. Mas Deus foi gracioso e mudou o princípio. Ele não tirou mais a vida. O divórcio passou a ser permitido, mas apenas quando houvesse dureza de coração, rebeldia sem parar, de modo que a situação não pudesse mais ser sanada. Mas veja só, quanto tempo Deus levou para se divorciar de Israel? Fala para mim aí. 700 anos. Então é uma ilustração de paciência, não é? Você não diz assim: pastor, meu marido me traiu, acabou, pastor, não quero mais nem saber. Manda ele embora agora. Calma, hein? Não é assim não. Calma. Não é assim, é preciso entender. O divórcio é por dureza de coração. Veja, não estou dizendo para os maridos agora vamos trair a mulher só uma vez. Se você pensar assim, você nem crente é. Se você pensar assim, você não é crente. Você é tudo menos crente, você é do capeta. Mas você não é crente, porque o servo do Senhor não pensa em trair mulher nenhuma, de jeito nenhum. Não estou dando carta verde para você trair, não. Não. Mas a palavra de Deus também diz: quem pensa que está em pé,
que cuide para que não caia. Todos nós somos passíveis de erros da vida aqui, tá? Todos nós. Preste atenção. Meu marido fez isso uma vez, pastor. É o fim do casamento. Espera aí. Calma. É por dureza contínua de coração. Rebeldia. Então, até mesmo Deus disse o texto se divorciou do povo de Israel. É uma passagem importante, porque Deus não faz coisas que não são corretas. Deus não dá ilustrações vivas do seu próprio comportamento que eu não possa seguir. Entenda isso. É por isso que me aflige que algumas pessoas dizem que não há autorização bíblica para divórcio. Há sim, mas é necessário que haja um caso prolongado, impenitente, irreconciliável de adultério. Essa é a essência do que o Senhor está indicando aqui. O primeiro passo sempre é o perdão. Agora, alguém pode perguntar, por que o divórcio substituiu a morte? Porque Deus é gracioso. Deus é gracioso. Nos primeiros anos da igreja, vocês lembram de Ananias e Safira? Lembram lá? Do dízimo e da oferta que iam dar? Né? Lembram lá? Vou botar medo em vocês agora. Né? Lembram lá? Eles disseram assim, Senhor, nós vamos vender o nosso terreno, entendeu? Zé Maria tem um terreno lá no Miritiba, e ele vai vender, né? E eu vou vender por 100 mil, eu vou dar os 100 mil para a igreja, é do Senhor. Mas ele tinha vendido por 200 mil. Aí Ananias e Safira vão levar o dinheiro para a igreja. Aí Ananias chega com o dinheiro, olha aqui, Pedrão, 100 mil, vendi o terreno todinho, estou dando tudo para a igreja. Pedro diz, meu filho, por que tu está mentindo? Tu mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus. Sabe o que vai acontecer contigo? Antes de ele fechar a boca, o homem caiu durinho, morto. Chega a mulher, Safira, né? Toda contente. E aí, Pedrão? Ananias já deu o dinheiro aí? Deu. Quanto foi mesmo o negócio? Foi aquele mesmo que ele falou? Foi aquele mesmo. Pá, caiu durinha também, né? Morreram. Já pensou se fosse assim hoje? Ninguém quer dar oferta na igreja depois, né? Calma, né? Assim, não tem mais isso hoje. Sabe por quê? Aquilo foi um exemplo. Porque o texto diz lá que a partir dali houve medo, temor nas pessoas, não fizeram mais isso. O judeu dava o dízimo até do tempero seco, sobrava nada, entendeu? Né? Era só de temor, mas foi um exemplo que Deus deu. Então a morte dos adúlteros também foi exemplo de Deus, para que isso não seja feito. Por isso então ele é paciente conosco. Mas eu também penso que talvez a pena de morte por adultério poder ter sido substituída pelo divórcio é porque não havia ali ninguém puro o suficiente para aplicar. Porque todos os executores da pena de morte também tinham que se matar, eles mesmos. Porque a primeira coisa que a nação de Israel fazia era adulterar. Então era tudo adúltero, tudo adúltero. Você se lembra da mulher de João 8? Está todo mundo com a pedra na mão já para largar, para matar ela. Jesus disse, olha, meu filho, quem tiver aqui, atira a primeira pedra que não tiver um pecado aí. Jesus vai dizer assim, ó, seu bando de adúltero hipócrita, vocês vão atirar a pedra nela? Então atira bem de vocês, são tudo adúlteros também. Entende? Jesus deve ter pensado, vocês não passam de bando de adúlteros. Então Deus nunca pretendeu o divórcio. Deus nunca pretendeu o divórcio por qualquer motivo, mas onde houvesse adultério, deveria haver a morte do cônjuge adúltero. É dessa forma que o casamento é sagrado. Sagrado. Ele não queria que o povo cometesse adultério, porque isso resultaria em morte, mas Deus é gracioso, os homens eram pecaminosos, e onde houvesse um adúltero contínuo, sem arrependimento, Deus permitiu o divórcio. Mas a permissão do Antigo Testamento foi projetada apenas por causa da dureza do coração, da rebeldia de um coração pecaminoso. Se Deus permitir divórcio, se Deus permite o divórcio no caso de adultério, então Ele permite para que o adúltero viva, para que tenha tempo para se arrepender, ser restaurado, até mesmo ser resgatado, porque Ele é gracioso para com essa pessoa. Irmãos, o ideal do casamento é o mesmo. Jesus disse isso, e a única razão pela qual Moisés permitiu o divórcio, porque seus corações eram duros. Por favor, verso 9 de Mateus 19, vamos lá, por favor.
sua mulher, não sendo por causa de fornicação, casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Essa é a cláusula. Exceto por causa de fornicação. A mesma cláusula de Mateus 5,32. Fornicação vem da palavra grega porneia, de onde nós temos a palavra no português pornografia. Porneia significa todo tipo de relações ilícitas ou imorais ou imoralidades sexuais. Todo tipo. E aí está incluso o adultério. Porneia é uma palavra bem abrangente. Significa uma relação sexual com alguém, uma mulher, um homem ou mesmo um animal. Então veja só, nessa palavra que Jesus usou, inclui bestialidade, inclui incesto, inclui sodomia, inclui homossexualidade, inclui pedofilia, inclui prostituição e outras coisas antes e durante o casamento. É um termo amplo que abrange tudo. O motivo do uso dessa expressão porneia é porque o divórcio não é apenas permitido quando o seu cônjuge tem um relacionamento com outra pessoa, mas o divórcio é permitido também quando o seu cônjuge tem qualquer tipo de relação sexual ilícita, porque todas essas coisas do Antigo Testamento provocavam a pena de morte. Todos constituem uma violação. O divórcio, por qualquer outro motivo de nosso Senhor, faz com que as pessoas que se casaram novamente, depois desse divórcio, se transformem em adúlteros, ou sejam transformados por aquele que abandonou em adúltero. Olha o que aconteceu no verso 10, por favor. Leia o verso 10. Não convém casar. Pergunta que eu faço: quem sumiu daqui? Verso 10. Quem sumiu? Quem? Os fariseus. Foram embora. Estão entendendo? Foram embora. Marcos diz agora que eles vão entrar numa casa, os fariseus foram embora. Uai, por quê? Porque eles eram hipócritas, adúlteros, que se divorciavam constantemente por qualquer motivo, alegando que Moisés tinha dado esse direito a eles. Jesus os expôs publicamente como um bando de adúlteros, citando Deus. E eles não resistiram e foram embora. Nesse momento, os discípulos vão seguir com outra discussão sobre casamento. Eles estão realmente chocados com a resposta de Jesus. Eles ficaram assustados, porque Jesus reafirmou a lei do Antigo Testamento, não mudou ela. Se Deus matasse todos os adúlteros com a pena capital que ele atribui em Levítico, nunca haveria qualquer divórcio. Quem ia querer um negócio desse, Natália? Não é verdade, querida? Quem ia correr atrás disso? Não ia ter divórcio, se continuasse a gente morrer. Mas Deus, na sua graça, deixou viver alguns adúlteros. E, portanto, o divórcio pode ser entendido como uma concessão da misericórdia de Deus, quando o adultério torna seu coração duro e inconciliável. Sempre há um lugar para perdão, irmãos. Sempre há lugar para arrependimento. Portanto, em qualquer outra situação que não seja por relação sexual ilícita, contínua, de coração duro, que não se arrepende, o divórcio é pecado, é afronta contra Deus, por qualquer outro motivo. Os discípulos cresceram numa cultura onde o divórcio era simplesmente desenfreado, muito parecido com o nosso mundo atual agora, hoje. E tudo que o Senhor disse deixa eles com dificuldades. Deixa eu só citar dois escritos antigos, talmúdicos dos rabinos. Entre aqueles que nunca contemplaram a face do inferno, está aquele que teve uma esposa ruim. Esse homem está salvo do inferno, porque ele expiou seus pecados todinho na terra. Uma esposa ruim é como a lepra para o marido. Qual é o remédio? Deixa, divorcie dela, seja curado de sua lepra. Isso era escrito rabínico. Então, se o homem tivesse uma esposa ruim, seria um dever religioso ele se divorciar dela. Então o Senhor vem e diz: não é assim não.
Não deve ser assim não, não deve haver divórcio assim não. Só existe uma causa: adultério de um coração duro que não se arrepende, mas perdão sempre em primeiro lugar. Eles olham esse padrão muito difícil, a reação no verso 10 é: se essa é a condição do homem, se é para continuar casado com ela, é melhor nem casar. Né? Essa não é a ideia do texto? Né? Se essa é a condição do homem relativa a essa mulher, não convém casar. Se eu não posso me separar, vou ter que ficar com ela até o resto da vida, é melhor não casar. Você entende o que eles estão dizendo? Rapaz, se você entrar nesse negócio e não pode sair dele, então é melhor não entrar. Eles entenderam muito bem o que o Senhor tinha dito, entenderam? Eles entenderam perfeitamente o que o Senhor tinha dito. Tem muitas pessoas hoje que pensam assim: evita o casamento porque não estão dispostos a fazer compromisso vitalício. Ou os jovens aí, os noivos aí, ó, esse cidadão aí que está te enrolando, não sei quantos anos mesmo? Fica dizendo que não está na hora, não está. Calma, presta atenção. Tem gente que não está disposta a casar porque não quer compromisso vitalício. Só querem qualquer coisa que não seja compromisso. Cuidado! O mundo perdeu o significado mais rico da vida, que é uma verdadeira relação amorosa que dure para toda a vida. E ouça o que diz alguns textos bíblicos, Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 19, 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Aleluia! É a melhor coisa da vida, meu querido, casar. Amém? Diga amém com força os casados aí. Amém, é a melhor coisa da vida. É casar, é bom. Fica rindo por quê? E então, quando os discípulos disseram que não seria bom se casar sob as condições que Jesus ensinou, o que eles estavam refletindo era uma atitude bastante comum que nós temos aqui na sociedade em que vivem e vivemos, de um ensino que temos recebido e os discípulos receberam também. E nós temos o mesmo tipo de mentalidade: a rejeição de um compromisso e uma busca desenfreada por novas emoções. Eu quero é ser feliz, não é o que dizem quando querem separar? Ah, pastor, eu tenho o direito de ser feliz, eu quero ser feliz. E quando isso acontece, parte para outra pessoa, e assim sucessivamente, e vai para outra, e larga a primeira porque ela disse que ela tinha maus hábitos, e casa com uma outra e descobre que ela tem 2 vezes mais, aí já não quer mais saber dessa e parte para outra, e fica nisso. Uma busca por emoções novas que resulta sempre em um vazio no coração, nunca preenchido, nada além de vazio. É assim que o mundo é. A pessoa rejeita o casamento porque ela menos deseja é compromisso. O resultado mais triste é que o mundo produz uma geração desorientada, crianças mal amadas, solitárias, isoladas, porque não tem em casa um exemplo de relacionamento duradouro, significativo, que dure para sempre. Isso é uma tragédia, queridos, uma tragédia. Ouça, se você se casar apenas por estar em busca de emoção, de sentimento, de adrenalina, uma química, um arrepio, alguém que simplesmente produza sensações em você, você está cometendo um grande e terrível engano e erro. Agora, eu não sou contra a emoção, é para sentir mesmo, é bom sentir, né? Quando você olha o amado, né? Irmã, quando Vilela aparece, chega no serviço, que esfria logo todo o coração, as pernas tremem, não é assim? Não é verdade, isso é bom, é claro sentir, disparar o coração quando você vê a pessoa. Tem que haver isso, sim, mas você deve ir além disso, além das emoções. Você tem que procurar na pessoa que vai viver com você, é virtude, é caráter. Não é emoção. É melhor você poder ver à luz dos valores que a pessoa tem e entender se pode compartilhar valores comuns uns com os outros, com a pessoa que você pretende casar. Valores espirituais, valores da vida em comum.
Você deve entender que está fazendo um vínculo para a sua vida toda. Preste atenção, um vínculo segundo a palavra de Deus, um homem, uma mulher, uma só carne, uma obra de Deus, sem divórcio, esse é o plano do Senhor. O mundo nem sequer pode entender isso, é algo estranho para eles lá fora. Vou tentar ilustrar a diferença entre um relacionamento com amor verdadeiro e um mero relacionamento que busca emoções. As pessoas não entendem quando eu digo que eu quero que minha esposa Cássia, tão querida, morra primeiro que eu. As pessoas sorriem, que nem Clésia agora aqui. Mas eu digo sempre, eu quero que ela morra primeiro que eu. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu li um artigo, uma história de um pastor que estava no ministério, casado com a esposa há 50 anos. Seus filhos todos estão no ministério hoje. E numa manhã, eles desceram para tomar café, eles dois tomavam juntos, e anos assim, e ela tomou o café da manhã e caiu sobre a mesa. Ele a pegou, colocou no carro, levou para o hospital, não disse nada para os filhos. Quando chegou lá, ela já estava morta. Você tem que estar com alguém ligado há 50 anos para entender a dor do coração daquele homem por ter perdido sua esposa. Ele sabia que ela estava com o Senhor Jesus, isso consolou o coração. Depois do enterro que aconteceu, ele volta para casa com os filhos no carro, ele pede para parar o carro e ele diz assim: eu quero voltar ao cemitério. Os filhos tentam tirar ele dessa ideia: papai, o senhor já sofreu muito. Não, eu quero voltar lá. E eles levam ele de volta, ele chega ao túmulo, e ele se ajoelha ali, e ele então chora mais um pouco, acaricia o túmulo, ficou alguns instantes e diz assim: agora está tudo bem, podemos ir. Ele voltou, entrou no carro e disse para os filhos: este é um bom dia, esse é um dia maravilhoso para mim. E seus filhos perguntaram: mas o que o senhor quer dizer com isso, pai? Ele disse assim: eu sempre quis que ela fosse primeiro, este é um dia bom para mim. Qualquer um que conheça o significado do amor verdadeiro sempre quer que a outra pessoa vá primeiro. Sabe por quê? Porque não quer que seu cônjuge sofra a dor, não quer que ela chore, não quer ver a solidão no coração dela, não quer vê-la sofrer o enterro da pessoa que ela tanto ama. Eu faço tudo para não vê-la sofrer. Não consigo. Às vezes não consigo, faço minha mulher também sofrer. Mas isso me parte o coração. E eu ouso dizer nessa noite que os nossos relacionamentos românticos estão muito longe de entender o que é um verdadeiro amor. Jesus estava certo. Os discípulos precisavam ouvir o que as pessoas hoje precisam ouvir, o que você precisa ouvir, o que eu preciso ouvir. O casamento é um compromisso vitalício no qual não podemos deixar de amar. Essa é a razão para entrar no casamento, não para fugir dele. Porque na genuidade dessa amizade ao longo da vida, Deus vai te abençoar de formas que você nunca vai poder experimentar sendo solteiro. Nunca. Eu não sei o que alguns de vocês estão procurando, mas me parece que alguns de vocês deviam olhar mais para Jesus. Olhar mais para Jesus e começar a ter critérios diferentes para avaliar as pessoas com quem você se relaciona. Vez ou outra, alguém aqui da igreja mesmo, algumas pessoas da igreja aqui me apresentam um namorado ou namorada que não é crente, que não professa a mesma fé. Isso me preocupa muito, eu choro em casa, eu oro. Por favor, procure encontrar para a sua vida uma pessoa com quem você compartilhe valores comuns em Jesus Cristo, com quem você possa construir um profundo e significativo companheirismo. Busque isto na sua vida. Deus lhe dará algo que tem valor se você buscar assim.
Os discípulos perderam o ponto que muitas pessoas também perdem hoje. Não entre em um relacionamento vitalício com a pessoa errada. É melhor você ter certeza de que está procurando valores espirituais. E é melhor você ter certeza de que está procurando valores espirituais. É melhor ter certeza de que está se envolvendo com alguém cujo compromisso espiritual são tão profundos quanto o seu. De outra forma, você pode passar toda a sua vida com uma pessoa tentando manter o relacionamento. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Encontre alguém com fé tão preciosa e com valores, que ame Jesus e que tenha como objetivo da vida o mesmo que você. Caso contrário, querido, é melhor você recuar enquanto pode. Casamento é uma aliança sagrada, é o maior presente que Deus pode nos dar nesta terra. Posso dizer-lhe isso da minha própria experiência, eu e minha esposa. Duas pessoas que amam Jesus. E que se amam e vivem uma vida juntos sob a liderança, a direção de Deus e no poder do Espírito. Eu digo, meu casamento é como Deus quis. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em vez de rejeitar o compromisso que envolve casamento, você deve desejar, porque é plano ordenado por Deus. Mas tem que ser com a pessoa certa, com a qual você vai ficar ligado para toda a vida. Se você for guiado por emoções românticas e isso é tudo que você tem, você vai se afogar antes de começar o casamento. Esse é um problema. O que o Senhor diz? Verso 11, por favor, para a gente concluir. Nem todos são aptos para receber esse conceito. Leia para mim, por favor. Verso 11. Ou seja, nem todos os homens podem receber a declaração que o Senhor tinha feito sobre os fariseus, sobre casamento, sobre divórcio, né? Ele diz assim, ok, vocês estão certos, se não podem lidar com isso, é melhor mesmo nem se casar, fiquem solteiros mesmo, porque assim vocês não vão entrar em algo que vocês não vão poder sair. Nesse caso, fique solteiro é uma dádiva, é a melhor coisa. Você pode dizer que não quer se casar porque não quer se comprometer, mas vai ficar sujeito às tentações e os sentimentos. É uma escolha. Algumas pessoas que deveriam ter casado há muito tempo ainda são solteiras, não porque não haja alguém para casar, mas porque provavelmente estão procurando a pessoa errada. Ou então você é a pessoa errada para o outro. Mas devem procurar o casamento, isso é o que nosso Senhor quer. Ele disse que nem todos podem ser solteiros, mas somente aqueles a quem é dado. Nem todos podem receber isso. A ideia é abraçar isso com o coração e com a mente. Olha o verso 12. Eunuco significa alguém que não se dedica à atividade sexual com o sexo oposto. E alguns nasceram assim, diz o texto, do ventre da mãe. A ideia é de que nasceram com algum problema físico, não tem capacidade física para ter relação sexual. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. Isso é castração. No período antigo, eles castravam alguns escravos para trabalhar no harém, para poder não ter relações sexuais com as mulheres dos reis, né? E algumas pessoas que eram de algumas religiões pagãs faziam a castração em si mesmo, achando que isso estava agradando a Deus e aos seus deuses. Coitado deles, né? E o terceiro lugar, Jesus diz que existem eunucos que se tornaram eunucos por dedicação e compromisso. Eles se tornaram eunucos por amor ao reino dos céus. A ideia é de alguém como Paulo, que se dedicou ao ministério, não fez família ou não constituiu família, para que 100% da sua dedicação e vida fosse ao ministério. Isso é muito bom. Se você for assim, se seu coração não chamar você para a obra de Deus, no sentido de dedicar-se exclusivamente a isso, eu creio que Paulo vai dizer, legal, muito bom, isso é muito bom para o serviço do Senhor Jesus, né? Agora, isso se você não se sente necessidade de casar, tem pessoas que, como Paulo diz, recebem o dom do celibato, né? E assim podem viver dedicadamente somente ao Senhor. Mas o final do verso 12, eu chamo a atenção. Quem é apto para receber? Receba. Receba o quê? Todo o ensino que Ele deu. Todo o ensino, né? Casamento e sobre divórcio. Quer dizer, nós temos que ouvir isso. E essa é uma declaração muito importante no final do verso 12.
quem é esse... Se eu fosse falar sobre isso em qualquer lugar que não fosse aqui na igreja, ia me chamar de um idiota, né? Esse cara é um doido, quem esse cara pensa que ele é, falando uma loucura dessa? Mas se você pode receber, eles não podem receber esse ensino, mas você pode receber esse ensino do Senhor Jesus. Se você pode receber, é melhor que você receba. Se você tem a vida de Deus em sua alma, ama o Senhor Jesus, se você se encontra sob a autoridade da palavra de Deus, então você vai receber esse ensinamento sobre casamento, fruto de um compromisso para toda a vida. Eu li uma expressão essa semana, estudando para os sermões, amiga esposa. Achei lindo essa aí, amiga esposa. Ela sempre disse isso para mim, eu nunca tinha entendido, fui ler essa semana agora. Eu dizia assim para ela assim: Cassinha, encontrei um amigo meu filho, amigo sou eu, ele é teu colega, né? Amigo sou eu, né? Essa expressão é muito boa, né? Então entendi agora, amiga esposa. Eu penso que é uma maneira interessante de você se referir à sua esposa. É uma amizade que absolutamente não conhece limitações, né, Luciana? Sem inibições, né, Dalila? É uma amizade mesmo, o mais verdadeiro tipo de amizade, o mais puro tipo de amizade, é a expressão do amor mais profundo, mais verdadeiro, que é cuidar um do outro, compartilhando tudo. Mas se você estiver à busca de emoção, certamente vai colher relacionamentos rasos, frágeis, que nunca poderão alcançar esse nível. Pastor, eu tenho umas perguntas agora para fazer. É o seguinte: se eu já estive divorciado, casei de novo, estou na segunda, talvez na terceira, achei exagero já, né? Mas tem gente que está aí, né? Terceira ou quarta. O senhor pode responder essas perguntas? O que Deus acha disso? Como é que Deus quer que eu lide com isso? Bem, Mateus capítulo 19, dos versos 1 ao 12, que a gente estudou aqui, não fala sobre isso. Mas, domingo que vem, domingo que vem eu vou ver o que Paulo diz sobre isso, porque Paulo fala sobre isso, tá? Lá no capítulo de Coríntios, no livro de Coríntios, capítulo 1 ali, capítulo 7, perdão, na primeira carta, ele trabalha sobre isso. Então, domingo que vem, eu vou dar uma pausa em Mateus, para a gente concluir isso tudo. Falamos sobre casamento, falei sobre divórcio, vamos falar sobre casamento e novo casamento? Como é que Deus quer que você lide com a pessoa com quem você está agora? Você deve estar certo em suas motivações, certificar-se de que você escolheu a pessoa certa, independente de tudo que já aconteceu para trás. Essa pessoa com quem você está hoje, ame-a, respeite-a, que ela pode ser a pessoa certa para você. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Essa é a pessoa que você está tentando agradar. Muito simples para o cristão responder isso. Para você, cristão, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Quem é? Cristo Jesus. Isso mesmo. Isso resolve o problema. Agrade Jesus. Agrade Jesus. Siga Jesus. Porque agora a gente pode dizer ao Senhor: Senhor, eu posso receber esse ensino, porque eu quero te agradar. Amém?